Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos? Né? Vamos entrando aí, vamos compartilhar. Bonita essa palavra, né? Tempo de redes sociais é bastante usada a palavra compartilhar. Vamos chegando. Vamos aparecer aí, pô. Vamos aí para nossa live. Está nesse momento, então, compartilhando nosso bate-papo de segunda a sábado, às 8h30 da noite, aqui no TikTok, às 20 horas no Instagram. E estou falando para você de segunda a sábado sempre sobre hipnose, alguma situação paralela com ela. E hoje eu vou falar para você de hipnose e estado emocional. O que é ou o que são esses estados emocionais? Você provavelmente já deve ter ouvido falar em alguma palestra, e você tem que entender que nós somos únicos. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou um outro irmão, que são trigêmeos, não interessa. Você pode até parecer igualzinho por fora, mas você é único. Nós somos únicos, gente. Não existe é, técnicas para você ser feliz, técnicas para você ter sucesso, técnicas para você se sentir sempre bem, técnicas para você estar sempre alegre. Não, o que existe, na verdade, e eu acredito que nós estamos nesse mundo material para isso, é essa evolução constante do ser humano para que ele chegue num determinado nível de conhecimento, ou como os egípcios já diziam, e a neurociência repete, de autoconsciência, né? E o que são, então, esses estados emocionais, quando a gente vai trabalhar principalmente com a parte de hipnose no sentido de terapia? Os estados emocionais, eles são um conjunto de emoções que a gente vai sentir num determinado período ou num determinado espaço de tempo. Então, eu olho o indivíduo e naquele determinado espaço de tempo, por exemplo, amanhã ou à tarde, manhã à tarde ou só à noite, ele vai sentir um conjunto de emoções, e esse conjunto de emoções sentida nesse, nesse determinado espaço de tempo, acaba influenciando a sua rotina, acaba influenciando o seu pensamento e acaba influenciando as suas ações. Então, eu posso dizer que o estado emocional são emoções que eu sinto num determinado espaço de tempo que acabam influenciando na minha prática do dia a dia, ou seja, na minha rotina, no meu pensamento, nas minhas ações e assim sucessivamente. Só que existe 5 emoções que são consideradas universais: o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. São através dessas emoções consideradas universais que eu consigo entender quando o excesso delas, é, no sentimento do excesso delas, surgem outras situações emocionais que não seriam tão comum a todos os indivíduos. Por exemplo, o medo, eu posso dizer que é comum a todo indivíduo. Por quê? Porque o medo, ele tem um instinto de fazer com que a gente se proteja. Nos preserva como um todo, o medo. Então, por exemplo, se você está num circo
e vê um leão dentro de uma jaula lá, com o adestrador, tudo direitinho, você não tem medo. Se você está andando na rua e vê o leão na rua, você paralisa. Isso é o medo. O medo gera esse instinto de sobrevivência. O excesso de medo por fatos não existentes seria o que nós vamos chamar de fobia. Aí, a segunda emoção, que é uma característica de todo mundo, a nível universal, é o que nós vamos chamar de tristeza. A tristeza, faleceu um parente seu, você ficou triste. Perdeu o emprego, você ficou triste. Se está doente e não pôde sair na balada, você ficou triste. Percebeu? Ou seja, esse sentimento que você sente de tristeza, ele só te abala momentaneamente. Até porque quando você perde um ente muito querido seu, isso vai se transformar ao longo do tempo em saudade. Agora, a tristeza pode levar a você num estado chamado melancolia, que é o transtorno do humor, que pode te levar ao que nós chamamos de depressão melancólica, que pode te empurrar ainda para o que nós vamos chamar de angústia. Aí você tem a alegria. A alegria te leva para um estado emocional chamado, por exemplo, felicidade. Perceberam? A raiva. A raiva te leva para uma situação de dominância, de você querer dominar uma situação, e te leva também ao propósito do ódio, por exemplo. E o nojo, né? O nojo, ele tem seu cunho levado a fazer você o quê? Rejeitar. Então, você praticar a rejeição, ou você sentir a rejeição de uma outra pessoa, tem uma base oriunda daquela emoção normal que seria o nojo. Então, esses estados emocionais, se a gente souber como entendê-los, usar as técnicas necessárias para trabalhar com esses estados emocionais, é lógico que nossa vida mental, a nossa saúde mental no dia a dia, ela será mais tranquila, mais suave. Então entenda, eu gosto de dar o exemplo assim. Quando você vai na loja e você é bem atendido, beleza. Você dificilmente vai sair falando para todo mundo que você foi bem atendido. Quando você vai na loja e é mal atendido, aí você fala para todo mundo, eu não vou voltar naquela loja porque eu fui mal atendido. Por quê? Porque mexeu no teu estado emocional. Quando a gente trabalha com a hipnose e trabalhando com o estado emocional, é onde a gente acaba identificando o que levou o indivíduo a estar vivendo aquela situação naquele exato momento. E é também nesse estado emocional que a gente aproveita, quando trabalha com a hipnose, para colocar as âncoras, para resignificar uma determinada conduta. Então, não existe fórmula, né? 15 maneiras de ter sucesso, ou 50 maneiras de ser feliz. Não existe isso, porque cada um é cada um. Eu vejo muito na internet, já vi depoimentos de médicos dizendo que se você levanta de manhã bem cedo e toma um banho gelado, você ativa teus neurotransmissores e você vai se sentir um pouco mais feliz, mais alegre e vai ser mais produtivo e tal. Mas eu conheço muita gente que acorda meio-dia e é tão mais produtivo que essas pessoas que acordam 5 horas da manhã e tomam um banho gelado. Então, eu entendo que é uma coisa cultural. Se faz bem para você, tudo bem, né? Tudo bem. Mas não é igual, não serve para todo mundo, sabe? Não serve para todo mundo. E o que a internet te vende, o que a sociedade te vende, o que o sistema capitalista te vende, é que se você fizer assim, você vai ser feliz, vai ter sucesso. Porque felicidade é algo que não é plena. Aristóteles já falava. Aristóteles sempre falou, 470 anos antes de Cristo, que nós, o ser humano, faz tudo mirando na felicidade. Por vezes não acerta, mas continua mirando. O cara falou isso lá, 500 anos antes de Cristo. Então é isso, nós temos que ter momentos felizes, mais momentos felizes.
Então, a gente entendendo as nossas emoções e o conjunto dessas emoções que nos faz, que nos influencia na nossa rotina, no nosso pensamento, nas nossas ações, e por que não dizer atitude, porque as ações vão se fundir em atitudes, nós poderemos, então, ter um trato melhor, não só com a gente mesmo, mentalmente falando, como tudo aquilo que acaba nos cercando. Então, lembre-se, existem 5 emoções consideradas universais: o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Aquele filme Divertidamente, ele traz essas emoções e vai falar sobre isso um pouquinho. Parece um filme bobinho para criança, mas assista com um olhar crítico para você ver. Bem interessante, né? Não se esqueça de se inscrever aí no TikTok, rumo a 1 milhão de seguidores. Vamos chegar lá, né? De ir lá no link da bio do Instagram, se inscrever para fazer meu curso de hipnose e formação clínica em Curitiba, presencial, com certificação 28, 29 e 30 de julho. Ah, mas eu não quero ser terapeuta. Use para você, certo? Lembrando que o único mal que a hipnose faz é deixar você melhor. Então, até a próxima. A gente se vê logo. Tchau, tchau. Um abraço. Opa.